tenho uma palavra que Deus me deu ontem ao meio-dia, eu anotei ela e hoje eu fui lá no celular aqui, exatamente meio-dia eu anotei, só que eu preparei hoje pela manhã. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 18. Quem é dos microfones aqui, um com cabo grande, por favor, que está dando muito eco. Ou pode tirar então, se é o retorno pode tirar, desligar ele, essa caixa aqui. Pronto, melhorou já, glória a Deus. Lucas capítulo 18, é um texto bastante conhecido, e o título da nossa meditação é o poder da insistência. Jesus, ele dá a chave dessa parábola já no primeiro versículo, o texto já explica qual o motivo do qual ele contou essa parábola. Diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então no primeiro versículo já diz qual que é o objetivo dessa parábola, que nós devemos orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar. Seguindo, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Ele não diz embora seja demorado, embora pareça demorado em defendê-los. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos orar ao Senhor, queremos agradecer, porque a Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela penetra ao mais íntimo do ser humano, a ponto de dividir alma e espírito, pensamento e intenção do coração. E eu oro para que o Teu Espírito e a Tua palavra venham aplicá-la em nossa vida, neste momento, sobre a vida de cada um. Eu levo cativo nossos pensamentos, a obediência de Cristo Jesus nosso Senhor. Quero dar um comando de voz aqui para todo pensamento, toda dispersão, caia por terra em nome de Jesus. Você, pensamento, está preso à obediência de Cristo, e eu quero declarar que a palavra de Deus vai entrar em nossos ouvidos, em nossa mente, vai descer para o coração, para o mais íntimo do nosso ser, e produzir vida plena, e prosperar naquilo para que ela é enviada, porque o Senhor diz que ela não volta vazia. Por isso nós ministramos esta palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, glória a Deus. Sabemos que é um texto bastante conhecido, eu mesmo já falei várias vezes sobre este texto, e nós temos que aprender algumas coisas, porque a Bíblia ela fala tanto sobre a oração,
a Bíblia fala tanto sobre perseverança, a Bíblia fala tanto sobre determinados assuntos, e muitas vezes nós não levamos a sério tudo aquilo que a palavra do Senhor tem para nossas vidas. Então, já que a Bíblia dá uma ênfase tão grande sobre a oração, nós estamos em plena campanha de oração, então nós temos que entender algumas coisas. Primeira coisa que nós temos que entender baseado nesse texto, é que Deus quebra barreiras quando nós insistimos, quando nós perseveramos, as barreiras são quebradas diante de nós. Jesus, ele faz uma comparação, pegando alguém que é exatamente o oposto da sua pessoa. Por que o oposto? Porque ele usa o contexto de um juiz iníquo, que diz aqui que ele não respeita os homens, ele não respeita a Deus, não teme a Deus, e Jesus usa como segundo personagem nesta parábola. O primeiro personagem é uma viúva, que também dá a entender outro contexto, na época que uma viúva normalmente era desamparada, e agora então Jesus pega uma pessoa como personagem principal, desamparada, como diz, sem ninguém olhar por ela, e diante dela tem um juiz que não teme a Deus e não respeita ninguém, quanto mais pensar que ele respeitaria aquela viúva. Então Jesus coloca um caso que chega a ser extremo, para nos mostrar que quando nós insistimos, quando nós perseveramos em um propósito, Deus atende, porque as barreiras são quebradas diante de nós. O texto é muito claro, ele não temia Deus, e pela insistência da viúva, diz o texto que ele fez uma justiça verdadeira. E esse juiz então, que é o oposto de Deus, ele representa as barreiras que eu e você também enfrentamos. Toda oração, ela enfrenta barreiras, você sabia disso? Existe algo na oração, um dos aspectos é a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus, mas nós temos que entender também que existe uma barreira espiritual que quer nos impedir de orar mais tempo, que quer nos impedir de ouvir a voz do Espírito Santo, que quer impedir que as nossas orações sejam atendidas. E esse texto, ele mostra que quando nós insistimos, a palavra de Deus mostra então que as barreiras são quebradas. A Bíblia fala, porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E nós encontramos essa questão dessa batalha espiritual, que eu falei que as barreiras, elas são quebradas pela nossa insistência, naquele texto clássico, quando Daniel, ele começou a orar, e Deus respondeu a oração dele, e mandou um anjo, que traz o portador das boas novas, Gabriel, para trazer a notícia para ele. Só que houve uma batalha no céu, quando Gabriel chega 21 dias depois, ele explica: olha, eu fui enviado no primeiro dia, para trazer as boas notícias para você, mas o príncipe da Pérsia se opôs, e foi necessário Deus enviar o arcanjo Miguel para lutar. Então esse texto nos mostra o quê? Que tem coisas que nós começamos a orar, tem umas que a resposta é rápida, mas tem muitas que nós vamos vencer elas insistindo em oração, clamando em oração, não desistindo. Por isso que o início do texto, Jesus disse sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. As barreiras, elas vão sendo quebradas, vão quebrando, porque existe entre os céus onde habita Deus, e aqui onde nós estamos, existe esses céus, as regiões celestiais, que elas são habitadas então por principados, potestades, dominadores do império das trevas, e eles se opõem às nossas vidas. Mas quando nós insistimos, quando nós perseveramos naquele propósito, as barreiras são quebradas.
A palavra do Senhor ainda nos diz em 2 Coríntios 10, 4 e 5, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus. E na sequência do versículo ele diz: destruímos fortalezas. Quais são as fortalezas? As fortalezas que estão impedindo das nossas conquistas, daquilo que nós almejamos, das pessoas que nós queremos ganhar, de todas as áreas. Destruímos fortalezas, falácias e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, dentro da oração e na perseverança da oração, existe algo chamado uma batalha, e nós precisamos aprender com essa parábola, que a insistência nossa vai nos levar a romper as barreiras que estão diante de nós. A grande barreira daquela viúva era o fato social, ela ser uma viúva desamparada e o juiz totalmente iníquo. E ela, qual que era o pedido dela para o juiz, que ela ia todos os dias diante dele? Faça justiça. Ele poderia simplesmente fazer o que é muito comum, praticar a injustiça, mas diz o texto da palavra de Deus que ele, por causa da insistência dela, ele fez justiça, ele julgou aquela causa retamente, com equidade, mesmo sendo um juiz iníquo. Eu quero dizer para você que quando você insiste, quando você persevera no seu propósito de orar, de clamar, Deus vai romper as barreiras, não importam quais que sejam, porque para Deus não há nada impossível. Aleluia. Segundo lugar, a segunda coisa que nós aprendemos é que a nossa insistência muda realidades físicas. Como que assim que muda realidades físicas? A palavra do Senhor, ela nos diz em Romanos 4,17, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, e o Deus que vivifica os mortos, chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Então a nossa insistência vai trazer aquilo que nós conquistamos no mundo espiritual para o nosso plano físico. Aconteceu com Abraão, ele tinha 99 anos, Sara, sua mulher, tinha 89, humanamente era impossível, para a medicina da época era impossível ela engravidar, mas a palavra de Deus diz que o Deus que vivifica os mortos e que traz à existência as coisas que não existem, o que nós buscamos no mundo espiritual? Nós conquistamos primeiro no mundo espiritual, para trazer a realidade no plano físico. E eu quero falar aqui, dar um testemunho, que quando eu estava, ontem que eu falei que meio-dia Deus me deu essa palavra, me veio para contar o testemunho do senhor Baldino. Hoje já está na glória. Conceição deve lembrar, o Lucas deve lembrar, os primeiros da igreja. Seu Baldino era um senhorzinho, ele era carpinteiro, fazia telhados, trabalhava em telhados, e logo que começou a nossa igreja lá no centro, foi um grupo de Porto Seguro que veio ajudar no evangelismo, conheceu ele morava numa baixada, deixa eu ver como explico, bem no centro, quando estão construindo ali aqueles prédios novos das delegacias, ali quando você, se fosse descer reto ali, tem uma ladeirona, vai lá embaixo, o seu Baldino morava lá, e o pessoal conheceu e evangelizou ele tinha labirintite, e faziam 6 meses que ele não saía de dentro de casa, por causa da labirintite. Imagina trabalhar, e ele não era aposentado, tinha 50 e poucos anos, e eu voltei naqueles dias lá, porque se não me engano ele aceitou Jesus, ou foi comigo, e eu falei: seu Baldino, eu vou desafiar o Senhor, vou desafiar a sua fé. Eu perguntei: o senhor tem fé? Tenho. Eu falei para ele: olha, todos os dias em nossa igreja tem oração às 6 horas da manhã, se o senhor for na oração todos os dias, Deus vai curá-lo da labirintite. E sabe como que seu Baldino aceitou o desafio? Como que lia? Se segurando nos muros, nas árvores, e com poucos dias,
seu Baldino foi curado da labirintite e ele voltou a trabalhar, e até próximo da sua morte ainda ele trabalhou, e trabalhou muito, porque Deus o curou. Ele acreditou, ele tomou sobre si, e ele fez o que? Ele não ficou lá, vem, vocês oram lá por mim, eu estou aqui. Não estou dizendo que é errado a gente orar e nós oramos por quem está enfermo, vamos até a casa de alguém, mas tem coisas que Deus nos desafia. Nós estamos numa campanha de 90 dias de oração aqui no templo, e Deus está chamando muitos para desafios, para você buscar no plano espiritual, para que se torne realidade no plano físico. Ali aquele testemunho do seu Baldino ficou marcado, pela forma como ele ia se agarrando nos muros para não cair, mas em poucos dias Deus cumpriu a palavra e curou ele de toda enfermidade, e em pouco tempo seu Baldino estava subindo a escada, trabalhando no telhado e fazendo aquilo que era o ofício dele. Então Deus muda. Aqui diz o texto que Deus chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. A palavra do Senhor também diz, preste muita atenção, lá em Efésios 1:3 diz que Deus já nos abençoou. Ele diz: vai nos abençoar? Já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. O que eu preciso fazer? Buscar no mundo espiritual e trazer aqui para o plano físico, para que eu possa desfrutar as bênçãos que Ele já tem. Muitas vezes nós não desfrutamos, porque nós não buscamos como nós deveríamos buscar, e Deus está nos dando coisas específicas nesse tempo, nesses dias, para que nós possamos desfrutar aquilo que tem para nossas vidas. A insistência no propósito te conduz às conquistas. Quando você persevera, ela perseverou até o fim, ela alcançou o propósito dela. E me veio em mente também duas pessoas do Antigo Testamento que perseveraram no propósito delas, e elas alcançaram a sua conquista. Está escrito em Número 32:12, que é Josué e Calebe. Deus falou assim: Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, foram os únicos que continuaram fiéis ao Senhor. O que aconteceu? 12 espias foram lá para observar a terra prometida. Eles deveriam entrar toda aquela geração, e 10 espias murmuraram contra Deus, falaram que era impossível conquistar a terra prometida, mas dois, a Bíblia diz dois, apenas dois, Josué e Calebe, eles se mantiveram fiéis ao propósito. Eles falaram para os demais: vocês estão doido, rapaz, esses aí que vocês estão dizendo que são gigantes, nós vamos pegar e pisar na cabeça deles, nós vamos conquistar essa terra, porque Deus já nos deu, olha os frutos da terra, é terra que manando leite e mel. Mas 10 amedrontaram, e Deus disse: olha, todos de 20 anos para cima vão morrer no deserto, salvo Josué e Calebe, porque eles perseveraram no propósito, foram fiéis ao Senhor. Então, quando eu e você somos fiéis no propósito, se você está num propósito, eu vou lançar um desafio de 30 dias agora para você. Eu quero dizer para você que quando nós somos fiéis a Deus e fiéis no propósito, Deus move o sobrenatural, e nós trazemos à existência as coisas que já estão no mundo espiritual para o nosso plano físico. Eles foram os únicos da sua geração que alcançaram a promessa. 30 dias estabelece um governo espiritual, e aqui está um desafio que eu quero lançar para você, que na verdade foi um comando que eu recebi da parte de Deus hoje pela manhã. Durante 30 dias, dentro da campanha de 90, vai começar amanhã, nós já estamos acho que no 20º dia, não sei, começou dia 7, estamos perto do 20º dia, mas dentro de 30 dias, orando aqui no templo, a oração é específica, salvo situações extremas. Eu mesmo não vou ficar os 30 dias, sexta eu viajo, eu retorno segunda, então vou ficar alguns dias fora, mas vou orar no propósito, porque eu não posso estar aqui, já estava programado. Durante 30 dias de um propósito específico, você vai orar por algo
que é impossível para você, algo que você deseja. Foi esse o comando que eu recebi hoje. Então, quem vier nos próximos 30 dias, a partir de amanhã, com um objetivo específico, eu quero que você anote, depois da palavra, o bispo vai dar uma outra orientação aqui, mais específica ainda, mas 30 dias, ele tem a ver com estabelecer um novo governo, e essa é uma revelação que Deus deu ao apóstolo René Terra Nova, baseado em Daniel capítulo 6, verso 7, que diz assim: então, 30 dias estabelece um governo espiritual. Daniel 6:7, todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que, olha só, nos próximos 30 dias, fizer um pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Como eu falei, uma revelação que Deus deu para o apóstolo René Terra Nova, que 30 dias estabelece um governo espiritual. Aqui foi uma tentativa das trevas para destronar um homem justo da sua posição, da sua alta posição que ele ocupava no governo, testemunhando da grandeza de Deus. Então eles fizeram aquilo. A única maneira de tirar esse homem é na sua fé. Então, se Daniel não fizesse aquilo que era de propósito, comum para ele, orar no lugar que era público, que era na sacada do seu quarto, voltado para Jerusalém, que todos viam, que aqueles invejosos viram ele, se Daniel ficasse com medo, se acovardasse, o próprio Daniel seria destituído do governo de alguma outra forma, mas Daniel lhe insistiu, e aí estabeleceu-se um governo do justo. Veja o decreto, nós conhecemos a história. Daniel foi parar na cova dos leões, não foi devorado, porque ele andava no espírito. Leão se alimenta de carne, mas ele estava no espírito. Eles não comeram, porque Deus fechou a boca dos leões. Mas veja o decreto espiritual que foi estabelecido sobre todo o reino da Babilônia, não só o país da Babilônia, mas todo o reino. Está escrito em Daniel 6:26. Agora Dario fez esse decreto: faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Se Daniel se acovardasse, não haveria um novo decreto agora sobre o Deus verdadeiro estabelecendo o domínio. Então, nesses 30 dias de propósito, de oração, de jejum, que nós vamos continuar, oração com objetivo específico, governos espirituais também serão estabelecidos na sua vida, na sua casa, na sua empresa, aonde quer que seja o seu propósito, Deus vai estabelecer um governo espiritual dentro da sua vida, dentro da sua casa, em nome de Jesus. Deus está chamando você para um nível de experiências pessoais com Ele. A palavra do Senhor diz: vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o seu coração. Deus está chamando pessoas aqui que ainda não têm uma experiência de oração respondida, de um milagre acontecer. Deus está chamando você para um outro nível de experiência. Desde que começou essa campanha de oração aqui na igreja, eu tenho orado ao Senhor: Senhor, eu quero diretriz. Eu sei que o Senhor tem coisas específicas. Essa semana, ou semana passada, Deus deu algo para a bispa aqui, da maneira como se portar, da maneira como orar, que ungir, e algumas situações, porque Deus vai trabalhando, Ele não dá tudo de uma vez, Ele vai dando durante a caminhada, e agora no início, Deus está nos dando um comando, e você não é obrigado a participar, mas se você quiser crer, ou então faz como a nossa diaconisa Conceição, que diz como? Eu vou na
ela sempre fala: eu vou na fé do meu pastor. Então eu sou um homem de fé, sou Abraão, que o pessoal me chama por conta da fé, e eu te convido, se você quiser participar, entrar de cabeça nos próximos 30 dias, que está incluso nos 90 dias de oração. 30 dias, você vai ter experiências sobrenaturais com o Senhor, porque o Senhor vai te responder. Clama a mim, e eu te responderei, eu te mostrarei, anunciarei coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. É o Senhor quem diz na palavra, e o nosso Deus, Ele não mente. Tudo que está escrito na palavra do Senhor se cumpre. Então, se eu buscar Ele de todo o meu coração, Ele vai responder. Se eu buscar Ele de todo o meu coração, Ele vai me mostrar coisas grandes e ocultas que para mim são desconhecidas. Tem segredos que Deus quer revelar para você. E o Salmo ainda diz: os segredos do Senhor são para os que o temem. A intimidade do Senhor são para os que o temem, os quais eles revelam os seus segredos. A meditação que vai amanhã de manhã, que você vai receber no seu celular, eu vou falar sobre essa questão dos segredos do Senhor, que Ele tem segredos para você. Então Deus, Ele quer te chamar agora por uma experiência. Ele deu esse texto da viúva justamente para nós entendermos que mesmo diante de algo que seja, uma pessoa que seja o oposto da de Deus, Ele finaliza dizendo: ainda que pareça demorado, depressa, o nosso Deus vai responder. Então eu desafio você nos próximos 30 dias, quais são os seus alvos de conquistas? Pode ser pessoal, pode ser da família, pode ser do trabalho. Quando você insiste no propósito, se mantém fiel a Deus, as barreiras são quebradas e as conquistas chegam até as nossas vidas. Você crê nisso? Amém? Vamos ficar em pé? Eu vou fazer uma oração e em seguida a bispa está com a palavra, que ela vai dar uma diretriz aqui para acompanhar, para completar essa questão do pedido, como que será feito aqui. Deus sempre dá para os dois, completa com o outro. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, e eu creio, ó Pai, em coisas específicas, conquistas, desejos, tudo o Senhor já nos abençoou, e estão no mundo celestial, estão nas regiões celestiais, porque a Tua palavra diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E eu creio que nesses 30 dias, ó Pai, tem bênçãos que há muito tempo nós desejamos, eu desejo, e elas chegarão em minhas mãos, em nossas mãos, pela perseverança, pela insistência, porque assim como o Senhor mostrou nessa parábola, que tinha um juiz que é exatamente o oposto do Senhor, Pai, porque ele não temia o Senhor, não respeitava ninguém, ele fez justiça verdadeira a uma pessoa que a maioria dos juízes poderiam não querer fazer justiça, não teria quem defendesse, advogando a causa dela, mas aquele juiz fez, e a Tua palavra diz que depressa o Senhor fará justiça. Talvez tenha pessoas aqui com uma causa na justiça, bem específica, na justiça, que está protelando, parece não ter fim, e nesses 30 dias de persistência, a resposta virá, porque depressa o Senhor lhes fará justiça, aqueles que clamam a Ele dia e noite. Eu creio, Senhor, eu creio nos comandos, e como pastor, como bispo, eu quero abençoar cada um que com fé vai entrar nessa campanha, e outros que sejam na minha fé. Eu creio, ó Pai querido, que o Senhor também vai gerar neles, porque eles têm, e cada um vai ter experiências tremendas, sobrenaturais com o Senhor. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.